Gênesis capítulo de número 41, versículo 38. Somente o versículo de número 38. E Faraó disse aos seus servos: acharemos alguém como este, um homem em que há o Espírito de Deus? Somente até aqui. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Peça para Jesus falar contigo nessa noite, amém? Querido Espírito Santo, nós te convidamos nessa noite para que o Senhor use esta palavra para falar com os teus filhos que aqui estão. Use esta palavra para falar com aqueles que estão também nos ouvindo através das redes sociais da igreja. Que nós possamos ver a manifestação da sua glória, a manifestação do seu poder e da sua misericórdia. Alcança vidas nessa noite, Senhor. Alcança corações nessa noite. Muda a história. Renova, Senhor, o entendimento nessa noite. Que o Senhor opere segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu fui convidado para estar ministrando esta palavra, o Espírito de Deus me levou há 18 anos atrás, quando eu preguei sobre esse texto na congregação de Cumari, ou na congregação de Ouvidor. Eu tinha 18 anos de idade quando eu fiz isso. Então já faz 18 anos já que nós ministramos esta mesma palavra ali para os jovens em Ouvidor. Naquela época ainda não era casado, não tinha filhos ainda, mas de lá para cá o Senhor me amadureceu muito a respeito desta palavra, a respeito do que este jovem José tem a nos ensinar. E eu quero ministrar uma palavra com o seguinte tema, o seguinte assunto: as 4 capacidades de um jovem cheio do Espírito Santo. Porque quando se fala de ser cheio do Espírito Santo, quando a Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, versículo 18, nos fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, a Bíblia não está falando de um culto pentecostal. A Bíblia não está falando apenas de um culto na igreja, ou apenas do falar em línguas, ou apenas dos dons espirituais. Se você observar o contexto da carta de Paulo, capítulo 5, verso 18 de Efésios, ali não fala simplesmente de culto pentecostal, não fala de manifestação dos dons espirituais, mas fala de conduta, fala de vida, fala de capacidade por parte do Espírito Santo para você viver como cristão, viver com sabedoria. Quando nós olhamos esse texto, em que a Bíblia está dizendo, o próprio Faraó dando testemunho que porventura acharíamos um homem, e aí você pode questionar, perguntando: não, mas aqui está falando de um homem, não está falando de um jovem. Eu vou te convidar a voltar um pouco no contexto, quando no versículo de número 12, você vai ver ali o copeiro e o padeiro, o copeiro falando sobre um jovem que estava dentro da prisão. Então o texto está falando de um jovem. Quando o Faraó fala, acharíamos porventura um homem, algumas traduções chegam a dizer, porventura acharia um mancebo como este, cheio do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo. Então é importante você observar que o Espírito Santo, ele vem sobre a minha vida, ele vem sobre a sua vida para nos capacitar a viver para Cristo. Ele vem sobre a nossa vida não simplesmente para termos um culto pentecostal, mas ele vem para tornar possível você ser parecido com Jesus. Ele vem para tornar possível você andar conforme a vontade de Cristo. E quando nós observamos uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida que o Espírito Santo nos capacita a fazer aquilo que Deus está querendo da nossa vida, a praticar aquilo que Deus está querendo que nós pratiquemos. E eu quero falar nessa noite sobre estas 4 capacidades que o Espírito Santo deu a José, que eu acho importante, interessante para a sua vida.
Eu quero nesta noite liberar uma palavra sobre a sua vida. Você que está aqui neste lugar, você que está nos ouvindo pelas redes sociais, eu quero liberar uma palavra. O Espírito de Deus vai te capacitar a ser mais parecido com Jesus. O Espírito Santo de Deus vai te capacitar a ser mais parecido com o nosso Senhor. Porque eu entendo, irmãos, eu vim para a igreja com 16 anos de idade. Você pode dizer, a vida de um jovem dentro da igreja com 16 anos de idade é muito difícil. Eu concordo com você. Eu concordo que não é fácil. Mas eu quero dizer para você que em todo instante, nesses 18 anos que eu estou falando para você, depois de ter pregado essa ministração, o Espírito Santo de Deus vem me capacitando a viver para Cristo. O Espírito Santo de Deus vem me dando graça para continuar na presença de Cristo. Eu quero dizer para você que o Espírito de Deus vai te ajudar nessa jornada. O Espírito de Deus vai te capacitar nessa jornada. Aonde você não consegue mudar, aonde você não consegue transformar, o Espírito de Deus vai derramar sobre você a unção que pode despedaçar o jugo. Mas vamos lá, eu sei que o horário nós temos que andar bem rápido. A primeira capacidade que José recebeu do Espírito Santo é a capacidade emocional. Pastor, é isso mesmo, é a capacidade emocional. Porque vamos ser sinceramente, irmão, passar o que esse jovem passou, somente o Espírito Santo para capacitá-lo. Se você observar o texto vai dizer que começa com seus irmãos desprezando ele. O desprezo dentro da sua própria casa. E ele teve que aprender a lidar com isso. Ele teve que aprender a lidar com essa situação. E o texto continua. Se você observar, ele foi abandonado pelos próprios irmãos. Os próprios irmãos dentro de casa colocaram José dentro de um calabouço. Irmãos, José tinha tudo para ser um jovem, como se diz, irmãos, rebelde. Tinha tudo para ser um jovem revoltado com Deus, com a família. Por quê? Porque sua família o desprezou. Ele foi ferido por alguém que deveria amá-lo. Ele foi ferido por alguém que deveria protegê-lo. Mas o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo estava com ele e se cumpriu na vida dele aquilo que as Escrituras diz: ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, todavia eu, o Senhor, jamais te abandonarei, jamais te deixarei. O que pode ajudar a nossa juventude hoje, tão fragilizada? Pessoas que com a vida emocional destruída, por abusos, por desprezo, por abandono. E é interessante que os irmãos fizeram dele um objeto de troca. Trocaram ele em dinheiro como se fosse uma mercadoria. Ô irmão, como pode um coração desse não ser ferido? Desprezado, feito objeto de troca. Como pode um jovem crescer na presença do Senhor, continuar crendo no Senhor, continuar com saúde emocional, se a vida lhe deu coisas ruins? Mas pelo Espírito de Deus, nós podemos vencer tudo isso. O Espírito de Deus pode sarar feridas. O Espírito de Deus pode sarar teu coração. O Espírito de Deus pode te ajudar nos teus medos. O Espírito de Deus pode te capacitar a mudar isso. Enquanto eu prego, o Espírito de Deus está me dizendo de pessoas feridas, desanimadas, entristecidas, pessoas que quiseram abandonar a sua casa, sua família, porque foi ferido por aquele que deveria proteger.
Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você hoje: o Espírito de Deus está te capacitando. O Espírito de Deus quer sarar essa ferida. O Espírito de Deus quer sarar a tua alma. O Espírito de Deus quer te capacitar a resistir tudo isso. Agora eu te pergunto, irmão, o que José fez para merecer tudo isso? Nada. A agressão veio gratuita. Venderam ele, mentiram sobre ele, inventaram sobre ele que ele havia morrido, disseram que tinha acabado, ainda falaram dizendo: vamos ver o que é que vai ser desse sonhador. Praticamente quebraram as pernas desse menino. Ele que teve um sonho da parte de Deus. Irmãos, é pecado Deus ter algo com a sua vida? Não. Mas aí eu te pergunto, você está num lugar onde não conhece ninguém, foi mandado pelos seus irmãos, tinha tudo para o coração estar zangado, magoado, entristecido. Mas aí você pode perguntar dizendo o seguinte: mas o que aconteceu com esse jovem? O que aconteceu com ele? Porque, irmãos, mesmo longe de casa, mesmo sendo ferido por alguém que deveria abraçar, mesmo sendo ferido por alguém que deveria amar, irmão, longe de casa, esse José prosperou, deu a volta por cima e glorificou o nome do Senhor. E é isso que Deus está querendo fazer com a tua vida. Você não precisa ficar no chão, você não precisa ficar abatido, você não precisa ficar depressivo. Deus está dizendo para você: com o Espírito Santo você pode dar a volta por cima, com o Espírito Santo você pode mudar isso. Deixa eu te fazer uma pergunta: vai continuar assim? O Espírito de Deus está dizendo: eu estou falando contigo hoje, vai continuar assim? Porque se você abrir espaço hoje, eu entro na tua vida e mudo a tua história. Se você abrir espaço hoje, eu entro na tua história e te levanto e faço você dar a volta por cima para glorificar o meu nome. Mas isso é para aqueles que querem buscar o Espírito Santo. E aí? Prefere apenas lamentar, enquanto Deus está querendo que você dê a volta por cima de tudo isso. Enquanto Deus está querendo mudar o quadro da tua vida. Tinha tudo, irmão, tinha tudo para ser revoltado. Tinha tudo para ser revoltado contra a família, contra pai, contra a casa, contra irmão. Irmãos, tinha tudo para se invernar nas drogas. Tinha tudo, irmãos, para tentar tirar a própria vida, porque a vida, ele fez coisas boas, mas a vida lhe deu coisas ruins. Deixa eu dizer uma coisa para você, que você tem que ficar consciente: a vida não é só de coisas boas, a vida também é de coisas ruins, a vida também tem decepção, a vida também tem dificuldade. Mas o detalhe para nós aqui nessa noite, as boas novas para nós aqui nessa noite: nas coisas ruins da tua vida, o Espírito Santo está lá para te ajudar. Nas coisas ruins da tua vida, o Espírito Santo está lá para te capacitar e te ajudar. Está decepcionado? Deixa ele trabalhar na tua vida. Ele é o oleiro. Está magoado? Deixa ele trabalhar na tua vida, porque ele tem poder de sarar coração ferido. Ele tem poder de colocar em ordem tudo dentro de nós. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu já tive aí. Eu já tive aí. Eu sei o que é estar magoado, irmão. E eu vou ser sinceramente, eu valorizo hoje a felicidade, a alegria, porque eu já experimentei da tristeza profunda. Eu valorizo hoje a alegria, porque já experimentei da tristeza profunda. Mas o Espírito de Deus me alcançou. O Espírito de Deus me alcançou e está te alcançando nesta noite. Está alcançando a tua alma e o teu coração e sarando as tuas feridas. Eu quero ser bem rápido.
Como eu falei para os irmãos, 4 capacidades que o Espírito Santo deu a esse jovem. Segunda capacidade é a capacidade moral. Primeira capacidade é a capacidade emocional, mas a segunda capacidade é a capacidade moral. O Espírito Santo capacitou esse jovem a vencer as tentações que ele estava vivendo, as dificuldades na sua moralidade. O texto vai nos dizer bem claro que este José, para começar, era um jovem muito bonito, formoso de aparência. Estava longe de casa, papai e mamãe não estavam vendo. E naquela época reinava o período patriarcal. O pai era o pastor também não estava perto. Mas a Bíblia chega a dizer para nós, irmãos, que o Senhor era com ele. Sabe o que eu aprendo? Ou eu posso estar longe da minha igreja, eu posso estar longe do meu pai, da minha mãe, do meu pastor, mas eu não estou longe do Espírito de Deus. Eu não estou longe daquele que vê todas as coisas. E o Espírito de Deus estava sobre a vida de José, capacitando José a ter uma vida moral digna de um servo de Deus. Há tanto que, se você observar as Escrituras, a mulher de Potifar, a patroa, tentou esse jovem ao extremo. E a Bíblia diz que era todo dia que ele era tentado. Era todo dia aquela tentação vinha sobre ele, a mulher querendo se deitar com ele, porque viu nele um jovem bonito e formoso. E ela estava acostumada a fazer isso com os outros. Mas só que aí ele pegou um jovem diferente, um jovem que tinha o Espírito de Deus. Irmão, e quem tem o Espírito Santo de Deus não negocia. Quem tem o Espírito de Deus não faz negócio com a sua vida moral. Quem tem o Espírito Santo de Deus não brinca com o pecado. Quem tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão, não negocia com o pecado. Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não peca tranquilamente. Porque nós temos o Espírito que nos avisa, nós temos o Espírito que traz um peso sobre o nosso coração. Vamos ser sinceros, o cenário estava pronto, ninguém está vendo, mas tinha alguém lá que era muito valorizado por José, que era o Espírito de Deus, a presença de Deus. Agora, José conseguiu vencer, e a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que certo dia a tentação foi tão grande que a mulher pulou em cima dele para tentar arrancar-lhe as vestes. E ele largou tudo aquilo ali e correu. E poderia dizer, como disseram para mim quando era novo ainda, tinha acabado de me converter 1 ano na igreja. Como diz o ditado, eu dei uma resposta errada para uma suposta moça, isso no colégio, tinha acabado de aceitar Jesus, ainda não sabia nada de crente ainda, mas o Espírito Santo de Deus não me abandonou nessa hora. Eu me lembro que ela fez uma proposta para mim, acostumado, vindo do mundo, pouco tempo dentro da igreja, eu disse, beleza, me espera lá fora, mas faltava ainda 2 aulas para terminar, para poder acontecer o que a gente tinha tratado. E o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar no meu coração e pesar o meu coração. E aí o que eu fiz? Covardemente, eu poderia ter encarado e falado, não, eu não quero, eu vou me embora. Mas covardemente, talvez você vá julgar também que José foi covarde. Mas eu vou ser sinceramente, cada um conhece a sua força e a sua capacidade. Covardemente, eu falei, eu não vou nesse negócio é nada. A escola tinha um muro que saía pelo fundo, você tinha que pular o muro. Eu pulei o muro e fui embora para minha casa. Cheguei todo dia na escola, imagina qual foi o tipo de zombaria que eu escutei. Isso com
16 anos de idade. Começaram a dizer assim: rapaz, tu joga para o outro lado. Talvez, não vou falar porque está sendo gravado aqui. Tu joga para o outro lado. Eu disse não. E foi a sala inteira o questionamento: tu joga para o outro lado. E eu disse não. Eu passei por toda aquela humilhação, irmãos, para poder estar aqui hoje para dizer para você que vale a pena, no poder do Espírito Santo, resistir às tentações, por causa do propósito de Deus lá na frente. Se José cai com esta mulher, ele nunca ia ser governador do Egito. Se José cai com esta mulher, nós não estaríamos lendo a história de José na Bíblia Sagrada. Somente porque ele resistiu firme, fugiu, como diz a Bíblia, é que hoje nós podemos contar essa história. Não existe negócio, não existe eu vou até onde dá para ir. Agora, sem o Espírito Santo de Deus você não consegue dizer não. Sem o Espírito de Deus, sem estar cheio do Espírito Santo de Deus, você não consegue resistir o diabo e ele fugir de você. Agora eu te pergunto, se você hoje quer ser capacitado por Deus para vencer essa mensagem que toda hora te inferniza no seu mensageiro, te chamando toda hora no seu WhatsApp, te chamando toda hora. Esse dia, engraçado, estou lá no meu telefone, preparando um vídeo para soltar no canal, e de repente cai uma mensagem, né? É outro barulho, eu não vou fazer propaganda aqui também não. Cai a mensagem lá, dizendo: eu quero conversar com você. Eu digo: oxe. Olhei, uma foto de uma moça. Falei: amém, que posso te ajudar? Ela disse: eu quero a sua amizade, manda uma foto para mim. Eu disse: que isso, hein? Ela botou ainda o ano dela, a idade dela. Eu tenho 17 anos de idade. Eu falei: rapaz, olha a proposta do Satanás. Eu falei assim: moças, está vendo mal entendida? Eu não compartilho foto não, mas eu quero compartilhar algo maior para você. Escrevi um texto, parecia uma dissertação de quem é Jesus e o que ele fez por nós. E postei para ela. Calou, e eu escrevi lá embaixo assim: uai, cadê o seu, uai? Ela falou: estou aqui. Eu falei assim: me diga de qual igreja que tu é e de qual igreja tu está desviada, minha filha. Não, não sou evangélica não. Eu digo: o Espírito de Deus não ia me enganar não. Sabe o que o diabo queria com isso, irmão? O Espírito de Deus me disse naquele momento, era justamente eu mandar a foto, manchar o testemunho de cristão, ou a pessoa usar a mensagem trocada ali para extorquir dinheiro. E a pessoa sabia muito bem que eu era pastor de igreja. E eu disse assim: olha, tu vai levar a mensagem. Tu ouviu aqui, e eu disse para a pessoa, no texto eu coloquei assim: olha, Jesus te ama, tem um plano na tua vida, e você pode correr para onde você quiser, que Jesus vai te encontrar e vai mudar a tua história. Mas aí eu te pergunto, irmão, talvez hoje eu não estaria aqui, talvez hoje o pastor já estaria com uma confusão grande, resolvendo um problema, tendo que empossar outro pastor em Cumari. Mas o Espírito Santo de Deus me capacitou a vencer. Sabe por que eu posso contar de cabeça erguida? Você não tem vergonha de contar isso? Não, não tenho vergonha não, meu irmão, porque eu venci Satanás. Eu venci a tentação diante do Senhor. O Espírito Santo me capacitou para vencer. E é isso que Ele está querendo fazer com alguns de nós que aqui estamos. Deus vai te dar força e poder, irmãos, para bloquear esse contato. Deus vai te dar força e poder para sair, irmãos, desse site maligno. Deus vai te capacitar. Levanta a tua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Deus vai te capacitar a mudar a tua vida, a tua história, e tu serás um autêntico servo de Deus. Aleluia. Deixa eu ir embora. Já está quase para a hora de entregar o microfone. Vamos lá. Terceira capacidade. Capacidade de execução.
que é isso? Capacidade de colocar projeto em prática. Irmão, eu tenho visto meus irmãos jovens. Falo isso porque eu estou com cabelo branco, mas eu sou novo, tá? O cabelo branco apareceu depois que eu mandei rapar a cabeça. Eu vejo todos os jovens sem objetivo. Não procura aprender nada. Ser capacitado, seu futuro vai chegar. E se você não estiver preparado para ele, você vai sofrer, querido. O que eu vejo nesse texto? Irmão, José chegou no Egito como escravo. Era filho de Jacó, mas isso não mudou a lei natural da vida, que ele tinha que aprender alguma coisa para colocar em prática. Agora eu te pergunto, como é que ele aprendeu a cuidar da casa de Potifar, irmão? Olhando, procurando aprender. Me ensina aí. Eu quero aprender como é que funciona o negócio aqui na casa de Potifar. Você acha que o negócio é assim? Não. Gostei de José, vou botar José como gerente da casa. O que adianta colocar como gerente da casa se não sabe operar o serviço da casa, irmão? Sabe por que Deus permitiu José ser gerente da casa de Potifar? Porque José aprendeu a ser gerente. Agora eu vejo tanta gente sem objetivo, irmão. Tantos jovens sem objetivo. Irmão, com capacidade. Já poderia estar ganhando o seu dinheiro. Já poderia estar fazendo alguma coisa útil. Mas perdendo tempo com a internet. Perdendo tempo com um site que não te leva a nada. Deus está dizendo para você que o Espírito Santo vai te capacitar. Vai te dar sabedoria, entendimento para fazer algo. Irmão, eu já trabalhei como auxiliar de pedreiro. Já trabalhei na prefeitura. Vou te contar uma das funções que eu trabalhei na prefeitura. Sabe aqueles cachorros mortos que o povo joga na rua? Era a gente que ia buscar esses bichinhos, irmãos. Chegava lá e estava até rulicinho. Aí você tinha que pegar uma pá de um lado, uma pá do outro e jogar dentro do caminhãozinho. Quando jogava dentro do caminhão, do tratorzinho, né? Ele batia lá dentro e parecia a mesma coisa de jogar com as bexigas d'água no chão. E aí nós tínhamos aqui com esse tratorzinho, andando ali atrás do tratorzinho, junto com o cachorrinho, até lá no lixão. Mas era o meu ganha-pão. Era tempos de coisas pequenas. De lá eu fui promovido. Você foi promovido para quê? Capinar calçada. Pegava a calçada assim, solão quente, chapéuzão grande na cabeça e batia assim, pam, pam, só saía faísca e fogo para tudo quanto é lado. E o dia inteiro, irmãos, a enxada dançando e a gente acompanhando a enxada. Fui promovido a jardineiro. Fui trabalhar em cima de um caminhão. Foi a melhor época da minha vida. Botava a mangueira em cima lá do caminhão lá, e amarrava ela e ia dentro do caminhão dormindo. Deus me abençoou. Fui promovido. Mas quando estava trabalhando lá, eu recebi a ligação de algo que era impossível. Eu falei um dia para um amigo meu que nós estávamos trabalhando na jardinagem. Eu disse assim: eu ainda vou trabalhar naquela empresa grande de carro. Vou trabalhar naquela montadora. E disseram o seguinte: para tu entrar lá é só padrinho, meu filho. Eu digo assim: eu não preciso de padrinho, porque eu tenho pai. Eu tenho um pai que é maior do que tudo. E se ele quiser me colocar lá, ele me coloca. Aí eu estou lá trabalhando no Calixto Abrão ali, molhando a grama. Um amigo meu um dia passou lá em casa, falou assim: eu preciso dos seus documentos. Isso eu estava congregando junto, irmão da igreja. Preciso dos seus documentos. Pegou meus documentos, fez o currículo, levou o currículo. Na quarta-feira ele entregou o currículo. Na sexta-feira eu estou lá molhando o jardim. Me liga: tem como você vir aqui na Mitsubishi agora, meio-dia? Irmão, larguei aquela mangueira, meu irmão, nem despedi do rapaz que era motorista e fui embora. Naquela época era para ganhar o dobro que eu ganhava na prefeitura. Eu digo: rapaz, passei lá 8 anos. Saí de lá quando Jesus me tirou, ainda dirigindo a igreja, eu ainda trabalhava lá. Jesus me tirou e colocou para trabalhar na igreja. Jesus me falou um dia, levou um pastor de longe e falou para mim o seguinte: olha,
no meu tempo eu vou te tirar de lá. E esse tempo de Deus foi apenas um mês. Deus me tirou. Mas aí sabe o que eu fiz? Enquanto eu estava lá, eu fiz um curso de logística. Eu sei mexer com logística, sei operar, sou operador logístico. Saí de lá, eu disse assim, ó, já que eu vou trabalhar para a igreja, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de eletricista. Fiz um curso de eletricista, eu sou eletricista. Depois disso eu te falei assim, ó, não dá para trabalhar de eletricista, que toma muito tempo. Eu falei, eu vou fazer um curso de marketing digital. Fiz um curso de marketing digital. E hoje eu trabalho para mim em casa. De vez em quando eu estou dormindo e estou vendendo. Às vezes eu estou brincando com o meu menino assim, de repente só escuto o barulhinho do negócio. Dinheiro caindo. Sabe por quê? Aí eu te pergunto, mas você nunca trabalhou com esse negócio? Irmãos, na internet você aprende muita coisa, meu irmão. Eu aprendi a editar vídeo, eu aprendi a ser design gráfico, eu aprendi tudo pela internet. Basta você ter disposição para aprender alguma coisa. Deus vai te abençoar à medida que você amplia o conhecimento, à medida que você se prepara para a oportunidade. Deus te coloca nela para a glória do seu nome. Aí eu te pergunto, irmãos, tá bom? Casa de Potifar, já estou terminando. Hoje nós não vai passar das 10, fica tranquilo. Casa de Potifar, olhei, aprendi e agora eu sou um bom gerente. Todo mundo, ó, aprova. Mas aí acontecem algumas coisas, como eu disse, a vida não é só mar de rosa. A mulher de Potifar se levanta contra ele, tenta fazer com que ele ceda à tentação, ele não cede e ela coloca ele na cadeia, calunia ele. Chegou lá na cadeia, em vez de ficar um preso depressivo, dizendo, agora que eu estava indo bem, agora que as coisas estavam dando certo, também não vou ser mais crente. Chega na cadeia, a primeira coisa que ele aprende, como que o carcereiro trabalha, meu irmão. Ele disse assim, vou observar esse camarada. A Bíblia não descreve isso, mas me dá direito de pensar dessa forma. Vou aprender como é que ele trabalha aqui. Aprendeu como ele trabalha e falou assim, eu posso te ajudar. Já que eu estou preso aqui mesmo, não vou sair, deixa eu te ajudar. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego, irmão. Trabalhei numa fábrica de bolsa. Foi para ganhar meio salário. Demorei uns dias para receber uns trem aí. Ainda tem trem para trás ainda, lá de 2000 e pouco, que eu não recebi. Mas eu aprendi a profissão. Eu sei fazer sapato, eu sei fazer bolsa, eu sei fazer muita coisa. Quer dizer, você sabe fazer muita coisa no exército, por quê? Porque hoje Deus me tirou para trabalhar na obra de Deus. Não é falta de opção. Mas de repente ele olha o carcereiro, aprende como ele maneja o carcereiro e fala assim, rapaz, sabe de uma coisa, eu estou cansado mesmo, tem um tempo que eu não tiro férias. A partir de hoje tu é o gerente desse negócio aqui. E ele começa a gerenciar então a cadeia. Sabe por quê, irmãos? Quando o Espírito de Deus nos capacita, até aquilo que parece ser ruim para a gente, o Espírito Santo de Deus nos dá poder para tornar aquilo bom para a glória do nome de Jesus. Beleza, até aí tudo bem. Mas chegou o dia de sair da cadeia. Presidiário, quem é que vai dar serviço para um presidiário? Mas Deus capacita ele. E agora Faraó manda chamar, ele interpreta o sonho. E Faraó diz o seguinte, olha, não tem um jovem cheio do Espírito Santo igual você. Então você é um homem capacitado para a gente colocar para tomar conta do Egito. Quer dizer, você percebeu o estágio? Primeiro você começa liderando uma casa, que é uma coisa pequenininha. Foi fiel? Deus vai te colocar para liderar mais gente, ainda que seja dentro da cadeia. Não estou profetizando isso para você, mas José foi assim. Mais gente, mais pessoas mais difíceis de lidar com elas. Por quê? Porque Deus está te preparando. A chamada de José era governador, mas precisava desse processo. Coisas pequenas, Deus vai trabalhando na tua vida em coisas pequenas para tornar você grande. Mas em tudo isso você precisa se preparar. Você precisa se preparar. Vamos lá, quero encerrar agora. Última capacidade. Falei a primeira, qual que é a primeira? Vamos ver se você esqueceu já. Emocional. Deus vai te capacitar. Segunda, moral. Terceira, capacidade de execução, de fazer algo, de pegar as coisas fáceis. Deus vai abrir sua mente. Deus vai abrir a sua mente, vai te dar entendimento.
Deus vai abrir a sua mente. Eu estou profetizando sério isso aqui, irmãos. Eu quero orar em nome de Jesus para que Deus levante aqui no nosso meio, entre vocês, empresários, para a glória do nome do Senhor. Deus vai colocar modelos de negócios na sua mente. Deus vai fazer isso. Quem pode receber nessa noite? Quem pode receber nessa noite? Deus vai te levantar. E último lugar, capacidade espiritual. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que dentro da capacidade espiritual, Deus deu a José a sensibilidade de entender que o Espírito Santo era com ele, que Deus era com ele. A Bíblia vai nos dizer que José era cheio do Espírito Santo, que José era usado nos dons de Deus. José era tudo isso que eu descrevi para você, mas era também alguém que era instrumento nas mãos de Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Deus quer te capacitar espiritualmente para levar nova vida para aqueles que ainda não têm vida, para levar Jesus àqueles que ainda não têm Jesus. Isso é capacidade espiritual. Eu quero orar nessa noite. Deus não vai levantar apenas empresário no nosso meio, mas Deus vai levantar no nosso meio também missionários. Deus vai levantar no nosso meio também jovem cheio do Espírito Santo de Deus, que ao abrir a boca, Deus vai falar através dele. Deus vai levantar pregadores, cantores, profetas, para a glória do nome de Jesus. Deus vai te capacitar e te levantar para abalar os quatro cantos dessa terra. Deus vai te levantar. Mas dentro dessa capacidade espiritual, há uma que eu destaco. É a capacidade de estar vivendo no Egito, mas com os olhos na terra prometida. A Bíblia vai nos dizer que José chamou todos ali os seus irmãos, dizendo: olha, se a promessa de Deus se cumprir, e nós estivermos ainda, se eu morrer aqui no Egito, se eu estiver morto quando a promessa de Deus se cumprir, pega meus ossos e leva para a terra que Deus prometeu para nós. Sabe o que ele estava querendo dizer nisso aí? Eu estou aqui, mas não sou daqui. Quando tudo aqui acabar, não tiver mais jeito, a promessa de Deus se cumprir, pega meus ossos e leva. Pega meus ossos e leva para a terra prometida, para a terra que Deus me prometeu, a terra que Deus prometeu aos meus pais. E você pode observar no capítulo 50 que isso aconteceu. José já era morto. Pegaram os ossos dele e disseram: vamos levar para a terra que Deus prometeu. O que eu estou querendo dizer com isso nessa noite? Nós estamos aqui, as promessas de Deus estão cumprindo na nossa vida nessa terra. Os planos de Deus, Deus vai levantar você como missionário, como empresário. Deus vai fazer coisas tremendas através da tua vida nesse Egito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aqui não é o nosso lugar. Quando a promessa de Deus de vir buscar a igreja, nós temos que ir embora para a terra que Deus prometeu, a terra que emana leite e mel, ou seja, o paraíso que Deus prometeu para aqueles que o amam. Eu quero dizer para você nessa noite: o Espírito de Deus vai capacitar. Você está com os pés nessa terra, mas o coração vai estar no céu. O coração vai estar no céu. Se coloque sobre os pés dessa noite. Não, Deus não te chamou, apesar de tantas coisas que Deus fez na tua vida no Egito, Deus não te chamou para viver eternamente no Egito. Apesar de tanta coisa, você é bem sucedido no Egito, mas o Egito não é o teu lugar. Nós temos uma morada. Jesus foi preparar este lugar, e daqui a pouco a Bíblia diz que Ele vem para nos buscar, e aonde Ele está, nós estaremos com Ele. Aonde Ele está, nós estaremos com Ele. Que os teus pés estejam sobre a terra, que Deus possa te usar sobre essa terra, mas que o coração esteja sobre o céu, porque o céu é o nosso lugar, o céu é a nossa morada. Jesus foi preparar, e Ele vai voltar para te levar. Feche os seus olhos. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu.
Aquele povo era um povo de Deus. Cante. Onde está aquele povo barulhento? Nós estamos com os pés na terra, mas o nosso lugar é o céu. Se ouvirá neste momento aquele povo. Espírito Santo, nos capacita nessa noite. Espírito Santo, eu te imploro, capacita os meus irmãos jovens dessa noite. Capacita os meus irmãos jovens dessa noite, com todas estas capacidades que o Senhor deu a José. Capacita os meus irmãos dessa noite, Espírito Santo. Aqueles que estão ouvindo através das redes sociais. Espírito Santo, capacita-nos nessa noite. Que o nosso coração não seja roubado pelas coisas dessa vida. Que o nosso coração não seja, Senhor, tumultuado pelas coisas dessa vida, porque nós não somos daqui, nós não moramos aqui, nós estamos apenas de passagem. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e nós vamos subir. É a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor.